Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. A gente vai falar um pouquinho sobre a Hannah Arendt. Ela fez uma das críticas, né, uma das melhores críticas aí sobre o totalitarismo. Foi uma das principais pensadoras do século XX e revolucionou a nossa compreensão política sobre o totalitarismo. Ela viveu o horror do nazismo e a perseguição dos judeus. Ela também, né, por ser judia, se exilou nos Estados Unidos. E ela refletiu sobre o totalitarismo não sobre apenas como um problema filosófico, mas também, olha só, política e social, porque algumas obras, né, relacionadas a ela, a condição humana, as origens do totalitarismo, que eu vou falar, né, sobre essa crítica, e a própria obra Eichmann em Jerusalém. Ele fala do caso do nazista que foi preso em Israel. A Hannah Arendt acompanhou o julgamento dele e percebeu algumas questões que a gente vai falar na sequência. Interessante sobre isso que no julgamento ela identificou que o Eichmann ali, né, ele não se sentia culpado pelo que ele fez, né, ter matado os judeus, colocado ele em câmeras de gás, autorizado, né, na verdade. E ele não sentia pena do que ele fez, ele disse que ele só cumpria ordens. A primeira e segunda parte do livro, que é As Origens do Totalitarismo, onde ela faz esse amplo estudo histórico e político dessa forma de governo, então trata sobre essa questão do antissemitismo, né, a discriminação ao povo judeu. E ela analisa, então, os elementos, né, que fizeram com que o nazismo e o próprio stalinismo, né, chegassem ao poder. Ao se referir sobre os regimes totalitários, ela afirmou que eles se fundamentam em três, vamos dizer assim, direcionamentos, né, na imposição de uma ideologia, na mobilização das massas e também no terror. Essa palavra aqui, terror, como sinônimo de medo, né? Porque imaginem, o que os judeus passavam, né, com relação à situação de que eles tinham medo, viviam, né, em pânico, porque tinham, né, o receio de serem mortos, é claro, mas perderem todas as suas histórias. Segundo ela, o totalitarismo é uma negação radical das liberdades humanas. E uma das questões centrais que para ela foram fundamentais nessa reflexão, né, como as pessoas consentiram com a negação da sua liberdade, no caso dos judeus, né, por que eles suportaram todas essa dominação? Como também, né, os próprios nazistas, como eles apoiaram, né? Por que eles apoiaram os regimes totalitários? Arendt, ao fazer uma análise aqui da política, da visão política do Barão de Montesquieu, que traz uma perspectiva interessante, né, um esquema que ele fala, né, que há certos princípios de ação perseguidos pelos indivíduos na história. Segundo Montesquieu, numa monarquia, forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, né, o princípio é a honra. As pessoas visam a honra pública. Na república, o princípio, né, é a virtude, forma de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo e seus representantes. Numa tirania, a forma de governo em que o chefe é o tirano em si, né, ele gera um medo das pessoas do tirano, como também do próprio tirano sobre os seus súditos, né? Todo esse esquema, segundo ela, se baseia em uma separação das vidas públicas e privadas. Tipo, a questão da dominação, ela não segue nenhuma regra. As relações políticas dizem respeito à esfera pública, e aquilo que o indivíduo faz em sua vida privada não é controlado pelas regras de relação pública. Arendt, segundo ela, né, o totalitarismo não é uma tirania como aquelas classificamente conhecidas. Por isso que ela usa a ideia do terror como uma estratégia de controle político. O terror como uma disseminação de um projeto, né, de medo, de dor. Para ela, o terror não poderia ser apenas considerado uma diminuição de medo, mas um instrumento político que determinava a forma como as pessoas, então, né, seguiam os líderes, né, como o governo em si mandava e os que obedeciam, com relação à própria aprovação das massas. Então, dessa forma, o medo como principal ferramenta totalitária, que anulava a participação e a crítica, bem como também a ação política. A dominação totalitária, segundo ela, não segue nenhuma lei. No caso de Stalin, seria a lei da história, como no caso ali dos mais fortes, né, o exemplo da raça ariana, e do Hitler, a lei da natureza. Desculpa, do Stalin lá, a questão das classes, né, e do Hitler, a questão da lei da natureza. Ambas as leis estavam além das convenções humanas e não poderiam ser debatidas e humanamente controladas, porque os próprios líderes, né, faziam suas próprias leis. Os governantes nazistas, olha só, achavam um bem à humanidade matar os judeus. Muitos nazistas achavam correto o que eles faziam, né? Então, segundo a base do terror totalitário, é atribuir legalidade, né, tipo, a
tornar as ações abomináveis como algo legal, permitido. Arendt afirmou que o totalitarismo é capaz de obter a adesão dos indivíduos porque eles se encontram isolados. Isso é interessante, que tem toda uma teoria, né? Como exemplo de uma partícula, de um átomo, que ela diz até que a sociedade é uma sociedade atomizada. E como eles vivem isolados, são facilmente manipulados. Um átomo quer dizer uma partícula não divisível, né? Quer dizer não e tomo divisível, não divisível. Só indivíduos isolados, segundo ela, então podem ser dominados por completo. Isso seria um problema para a política, né? Porque se nós não nos unirmos em prol de objetivos comuns, a gente é manipulado. Fica pensando, né, como um palito é fácil de quebrar, mas quando tem vários palitos juntos, se torna mais difícil, né? O totalitarismo só existe enquanto não se mantém em movimento, como o exemplo do próprio movimento totalitário, né? Expansionismo nazista. O totalitarismo prepara os indivíduos para serem ao mesmo tempo carrascos e vítimas, né? Porque todos estão servindo a esse propósito. O totalitarismo constrói-se também por uma ideologia, né? Uma explicação, tipo o modelo de conduta, né? Às vezes as ideologias da propaganda, o próprio Hitler usava muito a propaganda para disseminar o seu projeto político, né? No texto, né, aparece aqui a necessidade da propaganda, um poema do Bertolt Brecht, bem interessante, que mostra, né, os mecanismos presentes na propaganda que servem para esses regimes. Então, a grande lição do totalitarismo, ele está em relação ao perigo que ele representa, né, por causa do isolamento. O modo de evitar, né, que novos regimes de terror aconteçam, então, seriam resgatar laços sociais e políticos entre os indivíduos. Eu coloco aqui o poema, né, e deixo disponível também, aliás, essas questões estavam disponíveis, né, na plataforma para serem respondidas. Eu vou ficando por aqui, né? Deixo um forte abraço, espero ter sido claro aqui em algumas questões. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Até mais. Tchau, tchau.